Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e nós estaremos aqui agora apresentando a você uma verdade bíblica que tem sido desprezada. Chovia antes do dilúvio. Isso é um fato bíblico. Fique comigo e nós vamos analisar esse texto. Há anos, as pessoas vêm dizendo não havia chuva antes do dilúvio. E essa argumentação se dava por causa do versículo 6 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Eu quero mostrar para você que o texto que acabamos de ler tem um contexto, e este contexto aponta para a presença da chuva antes do dilúvio. O que era extraordinário para a mensagem de Noé não era a presença da chuva. E eu vou mostrar isso para você. Primeiro vamos ler Gênesis capítulo 2, do verso de número 4 até o verso de número 6. E você vai perceber que o texto que diz que não chovia é o texto que diz que chovia. Vamos acompanhar então nossa leitura, e eu digo sempre para as pessoas que estão comigo: leia devagar, não corra com a leitura, você vai ficar mais atento a palavras quando você vai de maneira lenta fazendo a leitura da Bíblia. Então vamos ler de maneira pausada para você perceber que a Bíblia está falando de chuva antes do dilúvio. Toda planta, verso 5, do campo que ainda não estava na terra, sublinhe o ainda na sua Bíblia, ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotara, então também a erva não havia brotado, e não havia também nenhuma planta, e o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O que nós acabamos de ler é uma condicionante, ou seja, o ainda está condicionando a presença da chuva, a manifestação da precipitação da chuva, em detrimento da ausência de plantas e ervas. O que a Bíblia está dizendo é: não havia chuva porque ainda não havia planta, não havia erva e não havia o homem. Estas são as barreiras para a chuva ter sido criada por Deus. Então a palavra de Deus diz: um vapor subia e regava a face da terra. Bem, um vapor subia. Para haver um vapor subindo, deve haver aquecimento das águas que estão abaixo, e depois essas águas vão formar as nuvens vão se esfriar e a chuva então cai. Isso é o processo do ecossistema para a chuva. E o Senhor está dizendo: porque ainda não havia colocado ao homem nem a planta, nem a erva, e nem o homem, como disse, para poder lavrar a terra, então ficou a condicionante. Logo, se o Senhor coloca ou permite a chuva, é porque existe a planta, a erva e o homem. Então, o texto que está dizendo que não chovia é o texto que está dizendo que chovia. Porque nós precisamos apenas analisar as condicionantes. Não havia ainda a erva, porque não havia ainda a planta, porque não havia ainda o homem. Logo que essas coisas foram criadas, a dependência ou a necessidade da chuva, da natureza, é latente, é clara. A terra não sobreviveria sem chuvas. Mesmo assim, eu quero mostrar para você que na Bíblia fala que a terra sofria uma presença da chuva. E o que estava contrariando os habitantes da cidade de Noé é a ameaça de Deus de usar todas as águas da chuva e outras mais para submergir a terra. Os homens diziam: não dá para acreditar nessa mensagem. O verso 6 está dizendo: um vapor subia e regava a face. Veja que a Bíblia está dizendo: um vapor sobe para a formação das nuvens e ele desce para regar a face da terra. Mesmo assim, eu quero ir com você mais um pouco adiante no capítulo 2, no verso de número 10, porque agora o Senhor vai mudar o agente que rega a terra.
saía um rio do Éden para regar o jardim. Veja que o Senhor agora está usando as águas de um riacho, de um rio, para regar a face da terra. Porque, na realidade, o ecossistema funciona dessa maneira. Eu quero acompanhar com você o raciocínio. Veja, pense comigo, coloque um chip da imaginação. A terra fora criada por Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o Senhor reorganizou toda a criação e agora ele decide criar a erva e o homem. Então ele diz: por que ainda não foi criado a erva? Por que ainda não foi criada a planta? Por que ainda não havia homem? Eu não mandei chuva. Logo que a erva, a planta e o homem foram criados, a chuva torna-se uma necessidade. Indo um pouco mais adiante, nós vamos encontrar a história de Caim e Abel. E a Bíblia vai dizer que Caim ofereceu a sua oferta de, de frutos da terra. Por que diz a Bíblia? Porque Caim era lavrador da terra. Ninguém pode lavrar a terra se não tem a intenção de plantar na terra. E ninguém lavra a terra se não espera a chuva. Porque lavrar a terra é criar certos rasgões assim na terra para que a chuva possa cair sobre a terra e as sementes são ali plantadas naqueles arranhões sobre a face da terra. Caim trabalhava com a terra. Nós estamos vendo, então, o homem vivendo da subsistência da plantação, enquanto Abel cuidava de animais. A palavra de Deus, então, será um absurdo para os habitantes do tempo de Noé, porque não havia apenas um receio concernente a entrar em uma embarcação estranha, mas também o que é estranho para o povo é que chuvas caiam de forma suficiente para destruir a terra. Veja que o Senhor de Deus está dizendo. Ele está dizendo que a dependência da erva e do fruto e do homem para a chuva foi aplacada, foi resolvida. Porque Deus, diz o verso de número 7, formou do pó da terra o homem, soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. E então já foi criado o homem. Se já foi criado o homem, agora ele vai lavrar a terra. E se ele vai lavrar a terra, há uma necessidade de chuva. Mas diz continue comigo e veja o que diz o verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então agora existe a erva, existe a planta, existe o homem. Então agora o ecossistema vai ter que funcionar. Eu quero que você acompanhe comigo agora exatamente essa explicação em forma de um desenho. E você vai ver que o ecossistema, ele depende da chuva. A grande dificuldade era entender que a chuva poderia destruir toda a terra. Por que o homem age assim? Porque o homem vive daquilo que se chama experiência repetida. À medida que a história, a nossa vida, vai se tornando uma rotina, nós nos tornamos donos dessa vida. Você entende isso? Nos tornamos parte dessa história porque nos entregamos, nos rendemos ao fato de que não havia chuva, mas havia chuva.